Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, um dos assuntos que mais tem movimentado a relação entre o governo federal e o Congresso Nacional, o parlamento, é a questão da desoneração da folha de pagamentos, ou agora a reoneração parcial da folha. São termos complexos, mas a gente vai detalhar aqui agora para você. A gente não, o economista Fernando Gomes, que está conosco aqui no Economia Direta. Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Perfeito, Fernando, é sua missão agora. Explica para a gente o que é efetivamente a desoneração da folha e também o que a reoneração, que agora está sendo, que começou a ser discutida, quer dizer, Fernando. Explica para a gente. Vamos lá, Márcio, missão difícil, hein? Complexa. Vamos lá. Desonerar é quando você retira, quando você desobriga alguém de fazer alguma coisa. Então, indo para o nosso caso específico, né, que é a desoneração da folha de pagamentos, as empresas elas não estão deixando de pagar alguma coisa, mas elas estão pagando menos, né? E como é que isso ocorre? As empresas, na verdade, elas têm a possibilidade de trocar a base de cálculo de um imposto que elas teriam que pagar, que é o imposto sobre a folha de salários, por outra base de cálculo, que é passar a cobrar o imposto sobre o faturamento bruto delas. E essa troca, ela possibilita que haja uma redução no valor pago desse imposto, que representa, considerando aí a redução que é dada a todas essas empresas, mais ou menos 9 bilhões e meio de reais por ano. Então, resumindo, a desoneração é a possibilidade que é dada às empresas de alguns setores da economia, de 17 setores, para a gente aí ser mais específico, para que elas possam substituir a contribuição previdenciária, que é de 20% sobre a folha de salários, por uma contribuição que vai variar de 1 a 4,5%, só que incide sobre o faturamento bruto dessas empresas, né? Essa variação de 1 a 4,5% ela ocorre em função do setor econômico a que a empresa pertence. Essa possibilidade de trocar a base sobre a qual é calculado esse imposto é que a gente chama de desoneração da folha, que agora foi renovada até o final de 2027, né? Relembrando aqui que foi um processo conturbado, né? Primeiramente o projeto de lei foi aprovado aqui no Congresso, depois foi vetado pelo presidente, depois o Congresso derrubou esse veto. E aí o governo apresentou a medida provisória, reonerando parcialmente a folha, que a gente vai explicar ali na frente exatamente o que é isso. E essa MP, ela teve ontem, a parte dela que trata de reoneração, ela foi retirada pelo governo do texto da MP e agora deve ser apresentado um projeto de lei tratando desse assunto, né? Para dar uma contextualizada melhor no assunto aí para quem nos acompanha, a desoneração da folha ela não surgiu agora, né? A desoneração foi criada em 2011, no governo Dilma, para ajudar setores da economia que estavam enfrentando dificuldades aí depois da crise financeira que teve lá em 2008. A desoneração ela já foi bem maior, Márcia, ela já beneficiou aí mais de 50 setores da economia e já representou uma renúncia fiscal para o governo, um dinheiro que o governo deixa de arrecadar de mais de 20 bilhões por ano, mais do que o dobro do que é hoje. A desoneração terminaria em dezembro de 2023, como eu disse, foi renovada pelo Congresso até o final de 2027 e vai beneficiar esses 17 setores da economia aí, que são setores que geram muito emprego, né? Que setores são esses? Construção civil, calçados, o setor de call center, confecções, comunicação, fabricação de veículos, aí para a gente citar os principais. Para fechar, o que é reonerar? Reonerar é você voltar a cobrar, né? Você voltar a restabelecer uma obrigação. Então, no caso da reoneração da folha, é você passar a exigir que a cobrança não seja mais sobre o faturamento das empresas e que volte a cobrança aí dos 20% que incidem sobre a folha de pagamento. Isso é a reoneração. E por que tem se falado em reoneração parcial? Porque ela vai ocorrer de forma gradual e ao longo dos anos até voltar a ser 20%, que era como ocorria antes de 2011, se for aprovada aqui no Congresso essa proposta, obviamente, né? Agora, Fernando, você traçou um pouco da linha do tempo dessas discussões. No ano passado, o Congresso decidiu por estender esse prazo da desoneração, mas o governo vetou, mandou uma nova medida provisória recolocando a reoneração desses 17 setores e agora anulou os artigos dessa medida provisória e, em troca, mandou um projeto de lei para tratar desse assunto. Dentro de todo esse imbróglio aí, Fernando, quais
são as regras que estavam nessa medida provisória e que o governo deve manter agora nesse projeto de lei que está chegando no Congresso? É isso mesmo, Márcio. Pela proposta da medida provisória, a partir de abril voltaria a cobrança sobre a folha de pagamentos, mas não de imediato e não integralmente, né? Haveria então um prazo escalonado para o retorno da cobrança para o modelo anterior. Então a contribuição previdenciária ela voltaria a incidir de forma gradual sobre a folha de salários da empresa. E como é que vai ser essa volta gradual da cobrança? O texto original da medida provisória, ele dividia os setores da economia em dois grupos. O primeiro grupo, ele incluía 17 atividades, né, entre elas transporte, rádio, televisão aberta. E o segundo grupo, ele é um pouco maior, tem 25 atividades, entra aí edição de livros, fabricação de couro, construção de rodovias, e ele fez essa divisão exatamente para estabelecer dois modelos aí de retorno da tributação diferentes. Então, no primeiro grupo, em vez de você ter o retorno imediato da alíquota cheia de 20% sobre a contribuição previdenciária, as empresas começariam pagando uma alíquota de 10% em 2024, que iria aumentando ano a ano até chegar a 20% em 2028. E no segundo grupo, que é aquele de construção de rodovias, fabricação de couro e tal, essa transição é um pouco mais pesada. A alíquota em 2024 ela começa em 15% e aí também vai subindo aí gradualmente até chegar a 20% em 2028. Mas aqui tem um detalhe que é muito importante, né? Essa regra só valeria até o valor de um salário mínimo por empregado. Então, tudo que superar um salário mínimo já volta direto para a alíquota de 20% no primeiro ano. Então, dando um exemplo aqui, vamos supor que uma empresa tenha 100 funcionários e que todos eles ganham R$5.000. O valor do salário mínimo hoje é R$1.412. Vamos pensar que é 1.400 aqui para facilitar o raciocínio, né? Então, para toda a folha de pagamento, você faz o cálculo escalonado, começa com 10% em 2024, até chegar a 20% em 2028. Então, essa é a primeira parte do valor que seria devido em cima dos R$1.400. Para os outros R$3.600, que são necessários aí para compor o salário de 5 mil do empregado, aí você já volta a aplicar os 20% de imediato, direto sobre esse valor. Então, o valor devido, o valor que a empresa vai ter que recolher, é esse cálculo primeiro, que é escalonado até o valor de um salário mínimo, e o outro cálculo, que aí já volta aos 20% direto sobre o valor que excede um salário mínimo. Essa é a proposta do governo que estava na MP e que provavelmente deve ser a base aí para a retomada das discussões aqui na Câmara no projeto de lei que deve ser apresentado. Lembrando que essa é a proposta inicial, mas o Congresso é soberano para alterar a proposta, né? Pode haver aí uma decisão do Congresso de que a regra da remuneração passe a valer para toda a folha de pagamentos e não só até um salário mínimo. O Congresso também, dando um exemplo aqui, ele pode decidir também que a remuneração comece em 2% a cada ano e vai chegar a 20% ao final de 10 anos. Resumo, o governo deve apresentar essa proposta, mas o Congresso é soberano para fazer qualquer modificação em relação ao que foi apresentado. E tem mais um detalhe, Márcio, que é a contrapartida das empresas, né? Pela proposta do governo, as empresas têm que manter pelo menos a mesma quantidade de empregados que elas tinham em 1º de janeiro de cada ano, para no ano seguinte ter direito a esse escalonamento. Então, se houver redução na quantidade de empregados de um ano para outro, ela perde o benefício. Então, essas são as regras gerais aí que estavam no MP, Márcio, que provavelmente devem vir no projeto de lei que o governo vai apresentar com prioridade, com urgência aqui na Câmara. Bom, Fernando, agora essa questão tem pelo menos dois lados, né? De um lado, o governo e alguns segmentos da economia que defendem a volta da reoneração da folha, de forma imediata ou, como o governo está apresentando, de forma parcial. Mas de outro, tem muitos argumentos também de quem é contrário ao fim da desoneração. O que está em jogo, Fernando? Vamos lá, Márcio. As argumentações do governo para retirar o benefício a esses setores, elas são, em primeiro lugar, a renúncia fiscal, né? São 9,5 bilhões de reais por ano que o governo abriria a mão, que vão dificultar aí o trabalho do governo de fechar as contas, de atingir o déficit zero, que é uma meta do governo do ponto de vista fiscal para esse ano.
Quando se abre mão de uma receita, essa perda de receita vai ter que ser compensada, né, pelo governo, seja através do corte de recursos em um outro programa, ou seja através do aumento do endividamento do governo, que vai ter que emitir títulos e vai aumentar a dívida pública. Conforme a gente já conversou aqui várias vezes, o governo aumentando a dívida, tendência aos juros subirem, juros subindo impactam negativamente o crescimento econômico. Segundo argumento é que esses setores não estão gerando mais ganhos para a sociedade em termos de geração de emprego, de desenvolvimento de tecnologia, na mesma proporção dos benefícios que eles recebem. Então as empresas têm uma redução importante no seu custo tributário, na visão do governo, por não estarem pagando o imposto integral sobre a folha de pagamento, e as empresas estão se apropriando desse benefício, mas sem gerar aí mais empregos, mais desenvolvimento, sem gerar outros benefícios para a sociedade na mesma proporção do benefício que elas recebem, da isenção que elas recebem. Essa é uma argumentação, inclusive, que muitos economistas fazem em relação às renúncias tributárias de forma geral, né? Que não existe indicadores de desempenho, não existem métricas aí para aferir se essas empresas que recebem essas renúncias tributárias estão devolvendo benefícios para a sociedade que justifiquem esse apoio. E você tem o outro lado também, né? O lado de quem é favorável à continuidade da desoneração. Então, quem é favorável à continuidade da desoneração argumenta que a reoneração da folha vai aumentar o custo de empregar, vai aumentar o custo de contratar novos empregados e que também essa reoneração aumenta os custos de produção da empresa e prejudica a competitividade dessas empresas, em especial em relação aos produtos importados que têm uma tributação menor. Quem é favorável à continuidade também argumenta que são setores que empregam muito, que já têm uma carga tributária muito elevada e que a manutenção dessa medida é fundamental para proteger os trabalhadores desses setores. Então é isso, Márcio. Bons argumentos aí dos dois lados. Vamos ver como é que esse projeto de lei e principalmente esses debates sobre esses temas que a gente comentou aqui vão tramitar aqui na Câmara quando o projeto de lei chegar aqui e for colocado para discussão e votação. Perfeito, e a gente, claro, continua acompanhando isso. Fernando, por enquanto, então, agradeço a você e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais.